Hoje eu tô aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco, e vim visitar uma granja de uma pessoa que começou do zero. Cria as galinhas dela na luta e tá dando muito certo. Já tá ampliando. Muito bacana, vocês vão conhecer aqui a granja da Jussiara, aqui em Caruaru. E mais um na Líder do Trecho com o Rodrigo Neves, aqui no Criatório Neves. Então vamos ao vídeo. E turma, essa aqui ó, que é a Jussiara. Jussiara, oi. Tudo bom? Tudo bom, Rodrigo. Turma, a gente veio aqui dar a consultoria pro Berivan, que tá ali. E aí ele falou, Rodrigo, ele mandou um vídeo da sua criação que você teve um problema aqui, não foi isso? Foi. O que aconteceu? Foi com aquelas pintainhas ali, as pequenininhas, que teve muita mortalidade. Sim. Com elas. Aí foi aquela dor de cabeça, porque eu nunca tinha criado delas. As minhas primeiras são essas aqui, né? São. Aí essas aqui é ótima de criar, o início delas, entendeu? Só que eu quero galinhas para produção de ovo. Sim. Aí por isso que eu quero suas dicas. Sim. Sou besta, né? E quero cada dia mais aumentar, se Deus quiser. E aí, turma, o que acontece? O Berivan passou pra gente, Rodrigo, tem uma fã sua aqui, né, inscrita no seu canal, que tem um problema com a criação. Eu dei umas dicas para ela lá de momento. Falou, mas quando você vier aqui, eu quero que você vá lá. Eu falei, não, vamos lá então conhecer o negócio dela, pra ver. Vamos mostrar aqui pro pessoal, sim. Luciano. Então aqui você, tá, o que você tirou na cabeça de começar a criar galinha? Porque você trabalha com, você é produtor rural ou não? O que você faz hoje? Eu costuro, meu esposo corta pano e eu costuro. Isso porque, turma, vou explicar pra vocês também. Aqui na região de Caruaru é o polo de quê? Confecção. De confecção do Brasil, né? Do Brasil. É um dos maiores centros de confecção do Brasil, de roupa no geral, né? De tudo. Roupa no geral. Olha esse só. setor da gente é mais calça, bermuda, essas coisas. Aí mais pra frente Santa Cruz é camisa, essas coisas. Então, muitas pessoas às vezes têm até dois negócios, né? Mexe com confecção e tem outra profissão. É uma renda extra. Uma renda extra. Isso aqui é a minha renda extra, né? Minhas galinhas, aqui a gente faz tudo improvisado. Sim. Né? As pessoas precisam, precisa gastar muito para poder fazer. Gente, a gente quando quer, a gente coloca Deus na frente e tudo dá certo. Começa aos pouquinhos. Olha, a gente mesmo que fez esses coxinhos de noite, Rodrigo, elas dormem aqui em cima, já os fulé dela, e não cai sujeira dentro do... É que ele é curtinho, né? É. Aí, aqui a gente deixou esses matinhos para fazer sombra para elas, que é muito importante, né? Sombra. E tá aqui, as galinhas. Espero que tenha dado certo, né? Que eu esteja fazendo direitinho. Tá. Muita coisa tá certa e muita coisa tá errada. Pronto, eu quero que você me diga para mim melhorar. O que acontece, Ciara? Você tá dando essa liberdade, depois no vídeo aqui eu já vou falar o que a gente pode melhorar. Porque eu tava falando até com seu esposo alguns detalhes ali também. Principalmente para você evitar perdas e ter uma melhor produção, uma melhor captação de ovos, etc. Mas vamos lá, voltando aqui à história. Aí você trabalha na confecção e assim, por que você resolveu? Vou criar galinha a partir de hoje. Como é que foi isso? Rodrigo, porque eu tava com esse terreno aqui parado, só criando mato. Comecei a fazer um negócio ali para fazer uma piscina, mas aí a pandemia, resumindo, parei. Aí eu digo, eu quero fazer alguma coisa. Aí eu amo ovelha. Minha paixão é por ovelha. Sim. Só que ovelha, você sabe, o gasto é muito grande e quando você vem lucrar, demora demais. Sim. Aí vamos fazer uma coisa que dê lucro mais rápido. Mais né? rápido. Aí veio a ideia das galinhas. Aí as galinhas poideiras. Aí vamos decidir que galinha, de corte ou poideira. Aí eu optei por galinha poideira. Poideira. Foi. Então tá. Só que, turma, eu já cheguei aqui, já dei um toque nela. Essas galinhas aqui que ela escolheu, elas não são poedeiras. Aqui são galinhas de corte. Então a gente tem aqui a label rústica, pescoço pelado, né? Pesadão. Tem aqui o caipirão, que é essas carijó, mais essas coloridas ali, né? E elas botam.
Só que o que acontece? A curva de produção dessas aves, ela é muito inferior a uma poedeira. Então, por exemplo, enquanto a poedeira bota aí 300 ovos no ano, essas galinhas aqui vão botar 150, 160 no máximo. Então, e vão comer mais ainda. Então, por isso que é importante a gente escolher a linhagem certa, a raça certa. Mas, quando a gente começa, às vezes a gente tem tanta vontade de começar que esquece, às vezes, de dar uma pesquisada, estudar, ou às vezes pega informação errada também. É verdade. E aí, por isso, a gente começa do jeito que dá e o aprendizado ele vai tendo de acordo com o que você vai trabalhando, com as aves, etc. Isso aí ocorre muito. Mas assim, a sua criação tá de parabéns, né? A adaptação de muita coisa é interessante. E nós vamos mostrar pro pessoal aqui o que a gente pode melhorar e conhecer também a sua criação. Vamos lá. Esse ninho, você pegou aqui material improvisado. Esse aqui é de... esse aqui eu uso demais lá também. Esse aqui é de forro, né? Você pegou coisa de forro, colocou por cima. Já tinha, né? Aham. Esse aqui também é de forro, né? Aí. Ixi, tem demais lá. E olha só, Tom, fez no tamanho certo. Onde você pegou as informações de como fazer o galpão, de como fazer o ninho, comedouro? Como é que foi isso daí? Ô Rodrigo, o rapaz que eu compro os pintinhos, ele me dá as dicas, né? Mas sempre eu prefiro assim, se disser, faça com 2 metros, eu digo, bota 2,20. Sim. Por conta do medo que todo mundo diz que galinha não pode sentir calor, muito calor. Sim. Aí a gente levantou aqui mais um pouco. Aí primeiro já tinha um galpão lá pronto, esse aqui a gente fez. Aí eu pretendo tirar essa tela que tem aqui, essa lona, pra ficar bem ventilado pra elas. Sim. Mas porque tá chovendo, né? A gente não pode tirar agora. Aí deixei esses matinhos aí, pra elas terem bastante ventilação. E estamos tentando, né? Você já criava outro tipo de galinha antes ou não? Não, só galinha de terreiro caipira. mesmo, pouquinho. E o ninho, onde é que você tirou o modelo assim pra fazer o ninho? Como é que foi? O ninho foi meu esposo mesmo, que ele entende, sabe mexer com madeira. Marcenaria? Ele mediu a altura delas? Certinho, foi fazendo, serrando. Eu sei que elas botam só. Agora, Rodrigo, uma coisa interessante. Tem umas dessas aqui, quando elas estão muito pesadas, aí elas não aguentam subir pro ninho. Sim. Que eu acho que eu deveria ter botado uma passarelazinha aqui. O que acontece, Ciara? Quando você fala avicultura de postura, né, poedeira comercial, já existe vários estudos e existem várias técnicas que a gente já está pronto esses estudos para a gente poder pegar e copiar. Então assim, a gente às vezes faz por tentativa e erro, vou fazer assim, vamos ver se vai dar certo, vou fazer daquela outra forma, ver se vai dar certo. Mas já tem estudos prontos que você já pode pegar lá, já está na internet ou tem alguém que já está falando sobre isso, né? Ou você contrata talvez uma consultoria, contrata um médico veterinário ou alguém para poder te orientar e ele já tem a técnica certa. Então, como que funciona? O ninho, ele tem que ser 40 centímetros de altura. Tá 40? Só que ele tem que ter exatamente aqui também o puleirinho para as galinhas entrarem aqui dentro. Justamente. Aí elas põem ali, Rodrigo, no cantinho. Tá vendo essas barraquinhas, elas põem ali. E é ruim por quê? Se elas porem aí no chão. O chão ele tá contaminado. Então, por ele estar contaminado, vai passar pro ovo, porque o ovo tem poros nele. Então, o correto é elas botarem ali dentro, né? Que é botar dentro do ninho, que aí os ovos vão sair, olha só, sempre, aqui ó, botou hoje, olha como é que tá esse ovo. Não tem que fazer nada, só entregar, né? Rodrigo, e assim também, uma pergunta, umas pessoas dizem que é pra lavar ovo, aí eu não lavo. Certo. Eu só dou uma limpadinha em algum que tá sujinho. Aí você que me diz. Vamos lá, o ovo, ele tem uma proteção natural dele. Quando a galinha bota, passa ali pela cloaca dela, já sai com a proteção. Quando você lava, você tira essa proteção. O que as indústrias fazem? As indústrias lavam, só que elas volta de novo, tipo uma proteção artificial no ovo, entendeu? Não sei se é uma cera, o que é, mas volta de novo. O ovo, o que acontece? Você tem que cuidar do ninho, que é aquilo ali, né? Cuidar da saúde das aves, para o ovo sair limpinho, para você não ter que lavar. Quando você está precisando de lavar demais os ovos, o manejo seu está errado, que é aqui o dia a dia. Então você tem que tentar corrigir o manejo. O que é o manejo? A cama está velha demais, o ninho está alto demais, elas não estão conseguindo subir, está faltando o puleiro do ninho, então você corrige o manejo para você não ter que lavar. O ovo, tanto que quando você vai colher os ovos, você tem que separar, contar tipo assim. Tô colhendo 100 ovos, mas dos 100 é 90 limpo, 3 trincados
trincado, 5 sujo, 2 casca mole. Você já vai colocando essas informações por aqui, porque com esses dados você vai vendo o que você precisa mexer. Se você tá dando muito ovo sujo, ó, eu colho geralmente 3, 4 ovos sujos, agora eu tô colhendo 15. É porque choveu e tá sujando? É porque a cama tá ruim, já tá precisando trocar? Então você tendo essas informações, você consegue fazer um manejo certinho, né? Rodrigo, e umas pessoas dizem assim, não precisa trocar essa cama não, essa cama eu já troquei 2 vezes. Sim, aí, em 6 meses. É, 6 meses. Tá. Vamos lá, então eu vou te dar uma orientação em cima disso aqui. A cama, ela soltinha, tá vendo? tá soltinha, tá bacana. A cama você não precisa trocar até o final do lote. Pronto. Então você pode fazer o quê? Dar a manutenção na cama, que aí é importante. O que é a manutenção na cama? Primeira coisa, a cama tem que ter a altura aqui, ó, de 8 a 15 centímetros. Então aqui ela tá pouca, teria que colocar mais cama. Mais cama. Então quando você coloca mais cama, ela faz a função dela que é absorver a umidade. E aí você revirando ela volta de novo a ativar ali o processo dela de absorver a umidade. Quando tá pouca, aí realmente você vai precisar trocar, porque rapidinho ela fica ruim, né? Com muito esterco. Então você coloca mais cama, e aí a manutenção na cama é o quê? No máximo de 15 em 15 dias, você vai fazer um tratamento com um desinfetante à base de amônio quaternário, com o cal, com a vassoura de fogo. Então você vai tratar essa cama para ela ter uma durabilidade maior. Porque se na cama tiver muitos fungos, bactérias, salmonelas, etc. na cama, por conta das fezes das aves, por conta de molhar aqui, né, o bebedouro cai às vezes no chão, e aí fica molhado ali, e aquilo ali fica numa temperatura adequada e umidade adequada, aí prolifera várias, até doenças mesmo na cama. Mas quando você vem tratando a cama, revirando no tempo certo, e passando a amônio quaternária junto com o cal e a vassoura de fogo, aí você dá uma durabilidade maior para a cama e uma saúde maior para as aves, porque tudo que tiver na cama você vai eliminando com isso, entendeu? Porque os ovos de verme e também ovos de piolho, etc., às vezes fica muito na cama. A galinha bota, ovo de verme pode estar na cama. Uma pena que cai da galinha, se a galinha pegou piolho em alguma situação, ele ali na cama, ele também fica ali se proliferando. E de a pouco estoura e pega tudo. Então você consegue você tem muitos problemas quando você não faz tratamento, né? Ah, mas até hoje eu não tive. Ok, mas ele não pode contar com a sorte sempre. Ele tem sempre que estar prevenindo para depois você não ter que remediar, né? Então isso é muito importante. Ô, Rodrigo, eu preciso dar vitamina para elas ainda? Certo. O manejo de galinhas para reprodução, ele basicamente é ração e pastejo, né? Você pode dar alimento alternativo. Alimento alternativo. As vitaminas vão estar aí, nos alimentos alternativos. Você não precisa de dar, por exemplo, vitamina para a ave adulta, porque ela já criou aí toda a imunidade dela. Então ela já está resistente à maioria das doenças. Se vacinou, ok. Se não vacinou, agora não vai fazer muito efeito, né? Em alguns casos de doença, né? Não vai fazer tanto efeito, porque a imunidade ela é gerada, ela não é do nada, ela ocorre. E a vitamina ela faz efeito só mesmo quando você quer gerar imunidade na ave, né? Ou quando a ave está doente, uma ave adoeceu, você quer tirar ela daqui e levar para um local para tratar, aí você dá a vitamina para ela, que é gasto à toa, entendeu? Beleza. Isso aí é gasto à toa. Essa duvidazinha eu queria saber. E aqui, Tom, pode perguntar o que você quiser. E aqui, Tom, olha só que interessante, ela fez um coxinho que é bem prático, de madeira, olha só. Elas comem facilmente aqui, como ela disse aqui, mesmo elas dormindo aqui em cima, elas não defecam aqui, mas ele não é, vamos colocar assim, a melhor opção por conta exatamente disso, delas dormirem por cima. Porque quando a alimentação e na água são os principais vetores de doença, apesar que é onde você tenha o resultado da sua água boa, limpa e alimentação boa, bota o cloro. Tem que botar, né? Tem que fazer o tratamento. Ela sempre sujeira. Todo dia, esses pozinhos. Não tem jeito não. Isso, e resolve. Aí resolve. Mas o comedouro e o bebedouro, esse bebedouro tá certinho, o comedouro, o correto não é esse. Muito por conta de elas ficarem dormindo por cima. Ah, mas aí não dorme. Pode ser que caia de vez em quando umas fezes e é ruim, né? Não, graças a Deus. Não cai nada não.
É uma coisa alternativa que você faz, mas mais pra frente você comprar aquele comedouro redondinho, aí é show. Porque ele é mais... Eu já não troquei, Rodrigo, por conta que aqui, pra não ter que botar mais puleiro. Sim. Porque quando elas eram pequenininhas, eu fiz um puleiro ali. Eu não sei se eu fiz na posição errada, o puleiro. Elas nenhuma foi pro puleiro. Porque na verdade é o seguinte, puleiro não precisa, para quantidade grande não. Porque quando você tem uma quantidade grande de galinhas, se você colocar puleiro para elas, debaixo do puleiro vai ficar lotado de fezes e dá um trabalho muito maior. O manejo fica muito mais difícil. Então essas galinhas aqui, elas não precisam de puleiro, elas podem dormir no chão tranquilamente. Só que a cama tem que estar boa. Aí que por isso que a cama é importante, ela tá na quantidade certa, na proporção certa, sem estar molhada, sequinha, sem com odor de amônia. A amônia ela gera como? Se a cama tiver com muito esterco, molhada, o ambiente não ventila, aí ela dá um cheiro de amônia muito forte. Então não precisa de puleiro, a verdade é essa. Né? Para as galinhas não. Para pouca galinha, ok. Para muita galinha, a quantidade de puleiro que você iria precisar. Com certeza elas todas não dormem no alto. Não é? Não cabe toda não. Não cabe toda. Umas dormem ali em cima. E umas ficam pelo chão. Mas esses plantinhos aqui ficam todo lotados. Lotado das galinhas. Elas amam esses coxinhos. Elas dormem. Mas assim, mais pra frente você já pensa em trocar pra evitar isso aí. Pra pintinho novinho, talvez, funciona bem, né? A franguinha, na verdade, né? Em crescimento. Mas para as aves, quando você, na verdade, quer ter uma criação profissional, aí você já tem que usar alguns equipamentos que são higiênicos. Esse é o detalhe, tá? Porque você vai precisar lavar os comedores de tempo em tempo. Madeira você não lava, não sai tudo. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque aí tem que ser plástico ou o metal. Tanto que quando a gente vai orientar alguém para montar uma granja e etc., os órgãos, quando eles vêm fiscalizar para poder olhar alguma coisa, quando se você pensar em regularizar mais para frente e etc., eles não aceitam madeira, nem porta, nem janela, não aceitam. Então tem que ser tudo de ferro ou de plástico, né? Aqueles negócios de pegar os ovos não pode ser de papel, tem que ser de plástico, porque tudo eles pensam para lavar e desinfetar. Tô entendendo. Né? Porque as doenças das galinhas, elas passam através de equipamentos, né? Comedouros, bebedouros, etc. De pé, né? Sapato aqui, você vai de um local para outro, você pode transmitir a doença. E passam também através de ar e tudo mais. Então você tem que fazer tudo para poder evitar que o seu plantel adoeça, para você ter longevidade dele e ter alta produção. É basicamente isso. Rodrigo, sobre a luz. Sim. Porque quando é 10 horas eu desligo para deixar... 10 horas da noite ou da manhã? Aí eu desligo a luz e deixo elas. Mas tem alguns dias que eu deixo ligada. Aí tem algum problema ou não? Vou explicar sobre isso. Eu até mandei um estudo pro Berivan para ele entender. O programa de luz, a galinha, vou explicar a galinha primeiro. A galinha, ela tem no cérebro dela vamos colocar tipo um fotossensor que ele ativa quando tem iluminação. Esse fotossensor no cérebro da ave, ele trabalha quando tem iluminação. Quando você não dá a luz extra para ela, ele adormece. E quanto tempo que um ovo é formado dentro da galinha? 26 horas. Então o ovo, quando caiu lá o óvulo lá no organismo da ave e tá passando por todo o processo até sair pela cloaca dela, são 26 horas. Só que o dia ele tem 12 horas. Então a galinha trabalha o quê? 12 horas e depois ela adormece e esse processo ele meio que fica adormecido também. Então quando você adiciona mais horas, no caso mais 4 horas pelo menos para as galinhas, ela trabalha 4 horas a mais. Então ela não vai botar um ovo por dia, mas vai aumentar aí esse trabalho dela e vai botar um ovo a cada um dia e meio, um dia e um pouquinho, né? Então você aumenta muita produção. Tem casos que aumenta 60% de produção quando você usa o programa de luz. Ô Rodrigo, eu tenho uns 185 galinhas dessas aqui. Aí é para mais ou menos elas botar quantos ovos? Elas estão completando um ano em agosto. Olha só, essas galinhas, como elas não são para produção de ovos, não tem estudo sobre elas vamos colocar assim, estudo sobre produção de ovos, né? Falando assim, elas têm que botar com essa idade tantos ovos, etc. Porque elas não são para isso. Então o estudo que se tem dessas aves é ganho de peso, que aí é conversão alimentar. Quantidade que ela consome de ração, quantidade que ela ganha de carne, né? E no ponto que elas estão aqui hoje, o que acontece? Elas estão... elas já estão, se for olhar para... É pesada. Vamos ver.
Elas estão no ponto de dar, vamos colocar assim, prejuízo pensando para corte. Porque elas já passaram do momento de ser abatidas e a partir de agora a conversão é muito pouca. Porque assim, a conversão alimentar é assim, a cada 3 quilos de ração, ela te dá 1 quilo de carne. Essa é uma conversão ótima, bacana. Então, o que você gastaria com essa ave? 8 para 9 quilos de ração para dar 2 quilos, 2,5 kg de carne. Só que você já gastou mais, porque você está levando ela 6 meses. Então, se você pensar aí, sei lá, 100 gramas por dia durante 6 meses, 6 vezes 3, 18 quilos de ração já foi. Então já está o dobro, pensando em carne. Só que você não pensa em carne, você pensa em ovos, né? Então por isso que essa daqui não tem estudo, não tem como te falar assim que tem que botar tanto por conta disso. Ela estava com 4,2 kg. Nossa senhora! Aí estava muito pesada, eu tive que diminuir um pouco. A ração para poder... Eu boto 10 kg de manhã e 10 à tarde para elas. Aí tive que começar botando 9, aí na segunda semana eu coloquei 8 para elas não estranhar muito, né, Rodrigo? Isso. Aí você pode entrar com alimentação alternativa para elas. Na verdade é ruim você perder o peso dela porque elas são para corte. A recomendação assim que poderia fazer para você é o quanto antes vender, abater o lote para você trocar. Essa semana apareceu uma pessoa que queria o lote delas todinho, só que eu não pude vender. Por quê? Porque eu não posso deixar meus clientes sem ovos. Já tem, né? As pequenininhas estão chegando. Aí daqui a 2 meses e pouco, já tem. Elas começam a botar. Aí é o tempo que eu descarto elas. Quanto que você vende os ovos? A R$1. R$1, 12 reais a dúzia. Entendi. Vendo a bandeja com 30 ovos, R$30. R$30. E você... Era 25, Rodrigo, mas não estava dando de jeito nenhum, porque a ração aumentou muito. Agora que veio dar uma baixadinha, mesmo assim é pouco, né? Sabe o que eu poderia te dar de dica, se pensando em negócio? Olha só. Você vende as aves, consegue alguém que você consiga comprar esse ovo a 10, a 9 reais, continua atendendo seus clientes, pega esse dinheiro que você recebeu dessas vendas aqui, melhora alguma coisa, estrutura, compra mais aves de postura que seja. E aí você atende seus clientes, na hora que chegar as galinhas, você vai diminuindo a produção, ou você vai até procurando mais gente para poder comprar e aumentar a sua venda. Cada dia que você ficar com essas aves aqui, a partir de agora, 5 meses na verdade, 4 meses, elas vão botar menos e comer talvez mais. Entendeu? Tô entendendo. Ô Rodrigo, mas eu fico com medo assim, porque o meu, eu sei aqui o que eu tô vendendo. Tu tá entendendo? Eu colho hoje e hoje mesmo eu entrego. Aí eu não quero, botar ovo de outras pessoas para meus clientes. Com medo de lá na frente eu venho ter prejuízo. Mas aí você vai na pessoa, você vai ver como é que é a produção dela, etc. Isso aí, tô imaginando que tem outras pessoas que vendem aqui também. Você não vai comprar de qualquer um. Tô te dando uma dica comercial para você não ter prejuízo. Que agora você está tomando prejuízo já. Então essas aves, elas... Então você abater aqui, por exemplo, que você venda, sei lá, 15 reais, tá dando 4 quilos, 60 reais cada uma. Vamos supor que seja 50 reais na média, né? Cada uma pela outra. Você tem 180, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 1, 9 mil reais. Não, 5 vezes 8, 9 mil reais você vai captar com a venda dessas aves. Investir em mais, né? Você investe em mais das outras, você investe talvez aqui na estrutura que você precisa, e aí você não tira dinheiro de outro lugar, e você tem aí um novo plantel que vai produzir muito mais. Ô Rodrigo, eu tenho um prédiozinho ali em cima, pequenininho, que tem 2 anos. Aí eu poderia criar mais ou menos quantas nele? É um 4, ele é 4 por 5 e outro é 2,5 por 3. É mais ou menos 20 metros quadrados. Você fala criar o quê? Franguinho ou galinha adulta? Criar, porque eu queria assim, pegar um lote de pintinhos. Aí se eu pudesse colocar lá, porque pintinho eu sei que dá, né? Sim. Porque eles... Aí tampava aqui e deixava esses aqui para essas e ali eu queria fazer outro. Pintinho você pode colocar até 60 dias em torno aí de 15 por metro quadrado, né? Aí depois você vai ser mais ou menos uns 10 por metro quadrado. Até chegar ao ponto dessa aqui adulta, ser em torno aí. Essa raça aqui é 4 a 5 por metro quadrado. E as aves poedeiras é 6 a 8 por metro quadrado. Então, 20, você criaria aí mais ou menos uns 200 pintinhos lá tranquilamente. Tranquilo. Ô, Rodrigo, e questão dela estar subindo e descendo, não tem problema nenhum, né? Subindo e descendo o quê? Porque ali tem uma escada bem larga. Não, tem que delimitar o acesso. Você tem que deixar no espaço delimitado, não pode não. Né? Que isso aí é ruim. É ruim? É ruim porque pessoas entram ali também, pisam lá, as galinhas estão indo lá, então pode passar doença para as galinhas. Então você cerca, aqui, fecha, deixar essa aqui, isso. e lá fazer
tipo já outro galpãozinho. Isso, você pode delimitar o espaço para as galinhas não terem acesso para lá, entendeu? Isso é importantíssimo, você delimitar o espaço. Né? Vamos conhecer o restante aqui do seu negócio e você vai fazendo pergunta e nós vamos conversando. Turma Jussiara, né, você pode ver que ela é bem esperta, já tem muita coisa que ela já fez. E assim, a gente começa, né, como o caso dela aqui, sem às vezes ter muito conhecimento, às vezes não tem acesso a conhecimento, não tem dinheiro para poder investir e tem muita força de vontade para começar. Mas o que a gente tem que ter é o quê? É saber que a gente pode melhorar cada vez mais e é o que ela está fazendo aqui. Por exemplo, está com outro lote, né, Jussiara? Que é o lote agora sim. Agora você comprou as poedeiras. Rodrigo, ali foi para aprender, né? Para aprender, um estudo. E aqui, Jussiara, então é o lote que vai ser substituição para aquele outro lá, né? Se Deus quiser, esse aqui agora vai ter um manejo certinho, vai dar tudo certo. Rodrigo, esse daqui com o Cristinha. É macho, É macho, né? É um machinho. Veio enganado. É porque é difícil, porque essa raça aí deve ser a Novogen Tinted, né? A Tinted, ela é branquinha e o macho também é branquinho. Então, a coisa mais difícil, às vezes, deles fazerem né? A verificação. Às vezes consegue um. Mas você não vai usar ele para recriar, não, porque ele não presta, não. É panela. Panela nele. É panela nele. E assim, a sua criação tá bem bacana, né? Vamos colocar assim, pelo que você não tinha conhecimento, começou e tá fazendo, já tá fazendo bem feito. E assim, cada dia mais tem que buscar conhecimento, né? Correr atrás mesmo para você tá melhorando a sua criação, porque o primeiro lote seu já deu muito certo, né? O segundo aqui, você teve algumas perdas, mas pode ser por problemas externos que você falou aí, né? Quando chegou o pintinho, molhou e tal, aí você teve essas perdas. É importante a vacinação, é importante o manejo de prevenção, desinfecção aqui, por exemplo, de 15 a 15 dias, com vassoura de fogo, com desinfetante, para você eliminar os problemas. E fazendo esse manejo certo, com a alimentação correta, a tendência é que seu lote ele vai chegar na fase de produção bem e vai produzir muito. Quando a gente erra com essas aves aqui, na época de recria, que essa é a época aqui, o resultado ele não vem na hora que está em produção. Às vezes elas retardam a produção, às vezes elas botam muito menos do que elas poderiam botar. Então, por exemplo, essas aqui elas não podem ter luz fora do horário. Não pode colocar luz nenhuma, que isso aí vai fazer com que elas adiantem a produção, que não é bom. Então elas têm que botar aí com de 20, 22 semanas, que é o ideal. Se elas botarem muito cedo, com 18, elas vão botar ovos pequenos, que é ruim, você não aproveita os ovos. E também elas vão diminuir o tempo que elas vão produzir. Então por isso que é importante começar um pouquinho mais tardio, que os ovos já vão ser maiorzinhos e elas vão produzir muito mais, entendeu? E eu tô desligando a luz por 3 horas já. Comecei com uma, depois 2 e agora 3. Pra ela dar uma relaxada e evitar... Como assim desligando 3 horas? Eu desligo 6 horas da noite, vamos supor. 6, aí 7, 8, 9 horas eu ligo. Dessas aqui? Essa aqui você não liga luz hora nenhuma. Hora nenhuma. Até começar a botar, você não vai ter luz nenhuma aqui nela. Aí deixa de dia à noite apagado? Todo apagado sempre. Essas aqui sim. Porque é o que eu tô explicando. O programa de luz, que é adicionar a luz a mais, nessas aves aqui vai adiantar a produção delas. E é ruim isso. Tá vendo? Então pode atrapalhar o desempenho delas quando elas estiverem começando a botar. Ô, Rodrigo, e se tiver tipo escuro, elas vão continuar comendo pra elas não perderem? Mas aí não precisa, né? Não precisa delas comerem de noite, porque a ideia agora é... O salto de desenvolvimento é de pintinho para franguinha, porque ela sai lá de 40 gramas, que é pintinho, e pula para 400 com pouco tempo. Então é um salto muito grande. Agora o salto não vai ser tão grande mais, agora o salto vai ter que ser lento. Agora é devagarzinho mesmo. Para chegar na fase de postura com o peso adequado, não pode ser pesada demais. Aqui a ideia não é pegar galinha com 3 quilos, é 1,8 kg, 1,7 kg, né? No máximo 2 nessas raças aqui, né? Essa é a ideia. Porque você pegar uma galinha pesada demais, ela não vai botar bem, isso é fato. Então você tem que ser mais lento mesmo agora o crescimento, e aí não é colocar comida demais. Quando começar a botar 10% do lote, você pegar aqui 10 ovos aqui desse plantel, aí você inicia o programa de luz, que também tem a técnica para iniciar, que é meia hora por semana a mais de manhã e meia hora por semana, quer dizer, meia hora por semana a mais, uma semana de manhã e na outra semana de tarde. Então, por exemplo, na primeira semana o dia começou 5 horas da manhã, você vai colocar 4h30. Na segunda semana, o dia terminou 6 horas da tarde, você vai colocar 6h30. E você vai adicionando, até chegar ao ponto de você colocar
4 horas da manhã para ligar a luz e apagar 8 horas da noite. Então você vai dar 16 horas ou 17 se você quiser colocar 9 horas da noite também pode. Aí isso daí, fazendo dessa forma, elas não vão sentir, né, que vai ser só meia horinha por semana, elas acostumam aquela semana, na próxima se adiciona mais meia hora, elas não vão sentir e automaticamente elas vão produzir muito mais porque vai ativar o sistema dela ali para ela poder botar mais ovos. Então eu tava fazendo justamente ao contrário. O contrário. Né? São detalhezinhos que às vezes a gente não conhece e aí faz errado. Isso aí ia estragar seu lote. E outras pessoas ensinam errado. Desliga 3 horinhas pra dar uma relaxada nelas. Inclusive, ó, coincidentemente, eu peguei um estudo aqui, ó, que a gente tem base no que a gente fala no estudo. Eu vou mostrar aqui na câmera que eu mandei pro Berivan, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Programa de luz na avicultura de postura. Então tem estudos falando, aí tem tudo aqui falando sobre o que é, por que a luz é importante você adicionar, qual que é a luz correta. Eu vou te mandar isso aqui para você poder entender como é que funciona. Porque não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito ou pegar a informação de qualquer jeito. Quem cria galinha caipira. Aqui é avicultura comercial ou comparada à industrial. É uma outra pegada. Então o conhecimento dessas pessoas às vezes é válido para galinha caipira, não para isso aqui. Entendeu? Isso é muito importante. Boa dica, viu? Muito obrigada. Você tava precisando bastante. É, sempre. Vamos ver agora uma produção dela, os ovos dela, vamos ver como é que tá bacana. E ela já tá entregando tudo para venda. E o Ceará aqui tá a sua produção, né? Olha só, turma. Embalado bonitinho, ovo caipira. Já criou aqui um rótulo, né? Com o telefone. Deixa eu ver aqui. Ó, com o telefone direitinho. E para poder vender. E assim, esses ovos você já vende eles, como é que é? Já estão encomendados, ovos do dia, já passo para os clientes. É bom que não junta, não fica ovo velho, nada. Esses aqui é para padaria São José, que já está esperando, mais tarde eu vou entregar. Então você já entrega a produção todo dia, está garantida a compra. Graças a Deus. Sempre Deus tem mandado uns clientes, nossos amigos, nossos conhecido, né? E estão sempre comprando. Quem compra fica cliente, porque sabe a qualidade do ovo. Verdade. Que é um ovo do tamanho bom, Rodrigo. E eu boto bastante couve. Você viu lá o verde e tudinho, que dá mais resistência, né? Quando a gente parte é um ovo durinho, um ovo gostoso. Não é aquele ovo fedorento, né? Muita gente não gosta de ovo porque o ovo fede. E é a alimentação da galinha que faz essa mudança, né? O tratamento dela, ela tomar o sol ali dela, que é importante, além da alimentação dela alternativa, mas a ração de qualidade. E você pensa em expandir, o que você está pensando? Além daquele lote de ali, você pensa em fazer outros? Como é que você está pensando aí no futuro? Rodrigo, meu sonho, se Deus quiser e permitir, vai ser, eu quero, como eu estava falando para o outro Rodrigo, eu quero pegar um projeto com a prefeitura, com alguém para mim estar passando para eles, entendeu? Aí meus planos é esse, mas eu não quero deixar meus clientes daqui. Claro que eu quero também ter um lote para atender eles e um lote para mim expandir, né, como se diz. Aí pretendo fazer mais galpão, se assim Deus permitir, e vamos embora. Esse sonho é muito fácil de resolver. É só você agora adequar a sua estrutura, com as poucas dicas que eu dei e outras mais que você pode acompanhar. Adequar a sua estrutura para você conseguir o selo de inspeção municipal. Tendo o selo de inspeção municipal, você consegue vender para os órgãos estaduais e municipais através do programa, acho que é PDDA, Programa de Incentivo, esqueci o nome agora, mas é alguma coisa assim, que eles compram para atender escolas, atender presídios, etc. Então é fácil de fazer, aí você tem só que se adequar agora aos pequenos detalhes. Como diz o outro, a experiência já pegou agora para aprender o manejo, etc. Agora é ir dando um upgrade e melhorando cada vez mais. Se Deus quiser. É isso aí, turma. Essa foi a visita aqui. Muito bom. Foi um prazer estar com vocês. Só tenho a agradecer a Deus. E a vocês também. Que bacana. Aqui em Pernambuco, não podia deixar de vir aqui em Caruaru, Pernambuco, não podia deixar de vir aqui, que ela ficou, como diz o outro, muito feliz, né, de estar. Que legal. Olha, gente, você pensa aí, nunca eu pensei, vejo os vídeos deles direto, nunca pensei deles estar na minha casa, olhando minha criação. Vale a pena acreditar no seu sonho. Você sonha e Deus realiza. Que bacana. Obrigado, Luciano. Muito bom, Rodrigo. Tá todo mundo ali, tá o Rodrigo Matos, tá o Berivan. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Agora, Tom, é a hora de finalizar o vídeo, né? Mas olha só, é hora de tomar um cafezão também que ela fez aqui, ó. Caprichado, com bolo.
e tudo mais. E o Max tá ali, ó, morrendo de vontade de comer já, ó. Então, turma, agora eu já vou tomar um cafezinho aqui pra gente poder partir. E esse foi o vídeo mais um da Lenda no Trecho, aqui em Caruaru, Pernambuco, com Rodrigo Neves. Valeu, turma, e até o próximo vídeo.